Israel tem ampliado o que classificou como zona de segurança no sul do Líbano. Vamos entender mais sobre esse assunto com a nossa editora de internacional, Luciana Kaczan. Luciana, muito bem-vinda, boa noite para você. Chega para nos explicar como é que está essa expansão, qual é o objetivo dos israelenses, olhando especificamente para o Líbano. Boa noite, Ju. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, essa ofensiva de Israel ao Líbano é a segunda frente dessa guerra aí entre Estados Unidos, Israel e Irã. O Líbano entrou nesse conflito depois da morte do Ali Khamenei, quando o Hezbollah, ajudando o Irã, começou a atacar, a lançar foguetes em direção a Israel. Depois disso, desde então, Israel tem atacado o Líbano dia e noite, o que já deixou ali principalmente o sul do país totalmente destruído. Mais de 1.000 mortos, na verdade quase 2.000 mortos e cerca de 1 milhão de deslocados. Eu preparei um mapa para a gente ver direitinho como é que fica essa expansão. Lá por volta do dia 16 de março, Israel emitiu uma ordem de retirada de parte da fronteira, bem pertinho da fronteira ali entre os dois países, pediu uma ordem de retirada dos moradores. Essas ordens de retirada geralmente acontecem antes de um ataque, então eles pedem para os moradores sair. Mas depois disso, eles anunciaram também que as forças de defesa de Israel começaram a fazer operações limitadas terrestres. O que isso significa? Eles cruzavam a fronteira de Israel para o Líbano, faziam ali por volta, pertinho da fronteira, operações contra alvos do Hezbollah e eles voltavam para Israel. Mas isso foi escalando. No final de semana foi emitida uma ordem de retirada do dobro dessa parte aí, aquela parte toda em azul. O que era aquela região apenas da fronteira, agora se tornou uma ordem de retirada muito maior para esses ataques. Além disso, o exército de Israel também recebeu ordens para destruir todas as pontes do rio Litani, que está ali em verde, com a justificativa de que o Hezbollah usa essas pontes para o transporte de armamento. Então, a ordem que eles tinham era destruir todas as pontes do rio Litani e também todas as residências e vilarejos que ficavam na fronteira com a intenção de criar essa zona de segurança. E isso, na quarta-feira, ontem, Netanyahu, num pronunciamento, ele disse que o exército de Israel também estava ampliando essa zona de segurança numa área de aproximadamente 30 quilômetros dentro do território do Líbano, que pega também aquela parte vermelhinha. Então, toda aquela parte de 30 quilômetros seria destruído lá as estruturas, as residências, para se tornar uma zona de segurança. A justificativa de Israel para a criação dessa zona de segurança é a proteção dos israelenses contra o Hezbollah. A zona de segurança, a zona tampão, que se fala também, conhecida também por esse nome, o que ela é, Ju? Ela funciona como se fosse uma barreira física entre dois países que são adversários para que tenha segurança entre as duas nações. Porém, o exemplo mais permanente que a gente tem é a zona desmilitarizada que fica entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que já está lá desde a Guerra das Coreias da década de 1950. Então, Israel quer fazer a mesma coisa no Líbano. Porém, essa zona que eles querem criar fica dentro do território libanês. Para ela ser considerada legítima, ela precisa do consentimento do Líbano. E é isso que a gente está acompanhando agora. E é interessante a gente observar, né, que enquanto Trump vai falando de negociações, né, Irã também, a gente tem isso aqui tudo acontecendo pelo start ao mesmo tempo. Dado. Ao mesmo tempo. Essa parte toda aí dessa zona de segurança que Israel quer criar corresponde a 10% do território do Líbano. Assim, é muita coisa, Sim, né? Exatamente. Luciana Kaczan, muito obrigada, viu? Até mais.